Pastor Antônio Cirilo passando por aqui mais uma vez, todos os dias, aqui no nosso canal do YouTube, pela manhã e também à noite, nós oramos juntos e também recebemos uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e é sempre um prazer estar aqui com vocês e é um prazer estar aqui novamente aqui no canal do YouTube. Hoje nós vamos bater um papo a respeito de um assunto que acaba confundindo muita gente. É a relação entre a fé e as obras. Afinal de contas, somos salvos pela fé ou pelas obras? Hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito desse assunto. Tem um versículo na carta do apóstolo Tiago que diz assim, abre aspas, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2, 26, fecha aspas. Antes, porém, de entrarmos profundamente nesse assunto, de mergulharmos nesse tema, eu gostaria de pedir a você, mais uma vez, você que ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se. E ao se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações, selecionando também a palavra todas, para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. E para você que quer se aprofundar ainda mais na palavra de Deus, eu tenho um curso bíblico chamado 7RVP, 7 Rios de Vida Plena, e o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. É só clicar em ler mais ou ver mais, tá bom? Também aqui na descrição do vídeo eu deixo o meu Linktree, né? Você clica lá no Linktree. Lá no Linktree tem todos os links importantes a respeito do nosso ministério. Viagem para Israel, curso bíblico 7RVP, link para você fazer já a sua inscrição para a conferência presencial Poderoso Deus e muitas outras coisas. Link da minha loja online, onde você pode adquirir as camisetas Poderoso Deus e contribuir com o nosso ministério adquirindo a camiseta. Tem todos os links ali para você, tá bom? Agora nós vamos ao assunto de hoje. Vamos lá. Você sabe o que o apóstolo Paulo fala lá na carta dele aos Romanos? Ele diz o seguinte, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Outra tradução diz, independentemente das obras da lei. Essa passagem está registrada em Romanos, capítulo 3, no versículo 28. E essa passagem, ela está falando que a gente é salvo pela fé, não por obras. E ali nessa passagem, ele usa Abraão como exemplo. Ele diz que Abraão, ele foi justificado, ele foi aceito por Deus por causa da fé que ele tinha. E isso muito antes da lei ser dada. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando de qualquer obra, ele está falando das obras da lei. Então escreve aí nos comentários, obra da lei, porque se você não entender a diferença entre boas obras e obras da lei, é aí que vai nascer aquela confusão na sua mente a respeito da salvação, a respeito da fé. Ok? Então escreve aí, obras da lei, para você diferenciar boas obras, obras de fé, atos proféticos e obra da lei. Quais eram as obras da lei? Era o sacrifício de carneiro, de animais, aquelas ofertas que eram feitas ali no Velho Testamento. Isso aí tudo já passou, porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. O cordeiro já foi morto. Não existe sangue de bodes, de bezerro, de galinha, de gente que supere o sacrifício de Jesus Cristo. Deus só atende as pessoas que se aproximam dele por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Preste atenção, Deus só se relaciona com pessoas através de sacrifícios. Mas uma vez que o sacrifício de Jesus ele foi oferecido, ele superou todos os outros sacrifícios. Então, é através do sacrifício de Cristo, é através do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é que nós entramos no trono da graça para recebermos graça em ocasião de necessidade. Então, repetindo, o nosso pai Abraão, pai da fé, ele foi justificado, ou seja, foi aceito por Deus por causa da fé que ele tinha antes da lei ser dada, né? Porque Abraão serviu a Deus e a lei só veio 400 anos depois, ok? Então Abraão ele precede a lei. Isso está, você pode ler lá Gênesis 15:6, por exemplo. Então vou deixar aqui uma frase para você refletir, se quiser colocar nos comentários, que é a seguinte: a fé é a chave que abre a porta da salvação, e as obras são o comprovante de que essa chave foi usada.
Então a nossa fé, ela abre a porta da salvação. Mas uma vez salvo, nós precisamos praticar as boas obras. Nós precisamos abrir a mão ao aflito. Precisamos cobrir o nu, visitar o preso, visitar o doente. Nós precisamos que as nossas boas obras, as nossas boas atitudes, elas comprovem a nossa fé. Não tem como ser um crente só de boca. Não tem como ser um crente só de palavras. Deus, ele coloca oportunidades na nossa vida todos os dias para que nós possamos exercer a nossa fé, para que possamos dar vida à nossa fé, porque a fé sem obras é morta. A segunda coisa que eu quero alertar você aqui é que lá na carta de Paulo aos Efésios, ele fala novamente a respeito da fé. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos. Pega essa chave aí. Somos salvos então pela graça. Pela graça sois salvos mediante, através, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, a graça não vem de nós, é um dom de Deus. A fé também, essa fé sobrenatural que está lá em 1 Coríntios 12:9, é o dom da fé do Espírito Santo, que desce do alto e entra dentro de você. Eu já quero pedir ao Senhor que Ele coloque agora aí no seu coração essa fé sobrenatural, que ela entre dentro de você agora, que ela transforme, ela comece agora, a mente de Cristo comece a rodar agora. Essa frequência espiritual que a mente de Cristo traz, comece agora a girar no seu cérebro, trazendo coisas novas, coisas de Deus, coisas do alto, coisas de vitória, não de derrota, coisas de bem e não de mal, coisas de esperança e não de tristeza, em nome de Jesus Cristo. Então, que você receba já essa fé sobrenatural. Então, relendo aqui o versículo 8 de Efésios 2. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso está registrado em Efésios 2, 8, 9 e 10. Aqui você percebe que o apóstolo Paulo fala dos dois tipos de obra. Ele fala das obras da lei, e ele fala também das boas obras. Então ele diz, pela graça somos salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de obras, ou seja, de obras da lei, porque Cristo já morreu por nós. Ele é o sacrifício perfeito. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, não adianta sacrificar galinha, não adianta sacrificar outras coisas, porque o sangue de Cristo é suficiente para nos conectar a Deus, nos reconectar a Deus. E logo em seguida, ao falar isso, o apóstolo Paulo diz, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele fala de obras e também fala de boas obras no mesmo contexto, no mesmo texto. E diz, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aqui ele está dizendo que a gente é salvo pela fé, mas essa fé, ela gera boas obras. Lembra de Noé? Noé, ele teve fé e isso fez com que ele construísse a arca. Ele obedeceu a Deus por causa da sua fé. Está registrado lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído, construiu a arca. Ou seja, a fé de Noé levou ele a praticar uma obra. É disso que eu estou dizendo. Essa obra, ela é o selo da sua fé. Se a sua fé não te move, se você não está se movendo, às vezes Deus traz as coisas dentro de você para você fazer, mas você tem preguiça espiritual, você não faz. Então, a sua fé, ela não é confirmada. A fé, ela tem que ser confirmada pela atitude, pela obra. Você crê que Deus, ele mandou você socorrer o aflito? Eu creio, pastor Cirilo. Então, essa fé só será comprovada quando você, de fato, socorreu o aflito. Eu vou deixar uma frase aqui para você escrever nos comentários. Eu sou salvo pela graça através da fé. E as obras que eu pratico pela fé, elas são fruto da minha fé. Então, a salvação é fruto da graça, as obras é fruto da fé. Então, eu não pratico obras
para ser salvo. Porque senão, nós estaríamos sendo salvos pela nossa própria justiça. Isso não é aceito por Deus. Então nós não praticamos obras para sermos salvos, para sermos aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus através do sacrifício de Cristo. Mas nós praticamos obras porque fomos aceitos por Deus. A fé é para provar para o diabo, para o mundo, para nós mesmos, não para Deus, porque Deus já sabe que nós realmente somos crentes. E a terceira e última coisa que eu quero ponderar com você está lá na carta de Tiago, lá no capítulo 2, versículo 26. Em Tiago a gente tem esse lembrete nesse versículo. Abre aspas. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Fecha aspas. Simples assim. Pastor, eu criei em Cristo, eu recebi a salvação, eu aceitei Jesus. Isso aí já é uma obra. Eu aceitei ser batizado nas águas. Outra obra. Pastor, eu fui para a vigília para receber o Espírito Santo. Então você caminhou até a vigília, praticou a obra de novo. Pastor, eu ajudei a minha vizinha. Eu dei lá um pó de café. Antigamente usava compartilhar o pó de café. Então, outra obra. Pastor, eu estou tão feliz que eu ajudei um mendigo, eu dei uma marmita. Porque o amor de Deus está fluindo da minha vida tão grandemente que eu estou bondoso. A bondade do Espírito Santo está fluindo através de mim. São essas obras que eu estou me referindo. Não é obra para ser salvo, é obra porque nós fomos salvos. Amém? Se nós fomos salvos, mas nós estamos somente no discurso da fé, isso aí é morto. Você tem que agir, você tem que respeitar o seu marido, você tem que amar a sua esposa. Nós temos que viver a vida conjugal de sacrifício. Você tem que amar o seu pai e a sua mãe, viver uma vida de amor sacrificial pelo seu pai e pela sua mãe, entendendo que muitas coisas que você está ansiando, seu pai e sua mãe não entendem, mas você precisa respeitar, porque o respeito ao seu pai e sua mãe é uma obra, e todo sacrifício, ele tem recompensa. Você será recompensado, você será recompensada. E da mesma forma os pais, serem amorosos com seus filhos, procurar resolver as questões da vida com discernimento, com amor, com companheirismo, não com brigas, não com animosidades. E assim, meus irmãos, essas obras da fé, elas vão comprovando que nós somos cristãos genuínos. Então escreve para mim aí nos comentários a seguinte frase: as obras são a prova viva de que a nossa fé está agindo. Escreve para mim. As obras que eu pratico, por causa da minha fé, são uma prova de que a minha fé está viva. Então, concluindo, eu espero que essa conversa aqui, ela tenha ajudado você a entender melhor a relação entre a fé e as obras, a diferença entre obras da lei, aquelas que o apóstolo Paulo estava falando para os romanos, que não adiantava mais praticar, porque nós somos salvos pela graça, independentemente das obras da lei, e das boas obras, que são as obras que nós praticamos porque fomos salvos pela graça mediante a fé. Então que a gente possa viver de acordo com a fé que a gente diz ter, que nós possamos mostrar isso nas nossas ações, nas nossas atitudes, e que as nossas ações mostrem o nosso amor por Deus e também o nosso amor pelo nosso próximo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, nós estamos aqui para te agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu nesse dia, esse alimento, esse maná que o Senhor trouxe para nós nesse dia, essa palavra que nos ensina e que nos guia. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, por nos mostrar que a fé, ela vai além das palavras, que a fé é um estilo de vida, é um jeito de viver. Senhor Deus, ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente a viver de acordo com a fé que a gente diz que tem. Nos ajude, Senhor. Que as nossas ações mostrem o amor que o Senhor colocou em nosso coração. Senhor, igual aconteceu com Abraão, igual aconteceu com Noé, igual aconteceu com a Raabe, meu Deus, que era uma meretriz, que ela agiu pela fé, e essa atitude de fé trouxe recompensa, porque a ação da fé, ela tem recompensa. O Senhor Deus recompensa, e ela veio ser, ó Deus, uma mãe muito importante da linhagem que gerou Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos, Senhor, colocar essas lições em prática em
tudo na nossa vida, dentro da nossa casa, lá na escola, lá no trabalho e também no nosso trabalho voluntário na igreja, Senhor. Que a nossa fé, ela possa nos dar forças nos momentos difíceis. Meu Deus, tem muita gente nesse momento passando por momentos difíceis e elas estão clamando, elas estão orando, elas estão crendo, mas desperta o coração delas agora, que elas precisam agir de alguma forma, elas precisam agir, porque fé não é discurso. Alguma atitude terá que ser tomada, meu Deus, para que esse meu irmão, essa minha irmã, eles saiam dessa posição de letargia espiritual, onde a fé não está funcionando. A fé não está funcionando porque a fé que não é acompanhada por uma atitude, ela simplesmente não funciona, ela é inoperante. Abre o entendimento dos meus irmãos agora, Senhor. Abre o entendimento desse marido, que não adianta só ajoelhar diante de Ti e clamar em relação ao casamento, ele terá que tomar uma atitude de fé em relação ao casamento na tua presença. Fala o coração dessa mãe, fala o coração dessa esposa, fala o coração desse patrão, meu Deus, que a empresa está quase quebrando e ele está de joelho no escritório clamando, e o Senhor está falando com ele, falando com ela a atitude que precisa ser tomada, mas enquanto atitudes não são tomadas, atitudes de fé, de ofertas de sacrifícios, de atitudes em relação às pessoas, Senhor, o mundo espiritual fica travado, e hoje nós estamos, ó Deus, trazendo aqui o entendimento para destravar o mundo espiritual, para destravar pela declaração de fé, mas também pela obra de fé, palavras proféticas e atos proféticos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem com poder, vem com graça, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos ama. Nós te agradecemos por esse tão grande amor que o Senhor tem por nós. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso sacrifício perfeito. O Senhor nos deu a oportunidade de termos um relacionamento contigo, Senhor. Obrigado por nos amar tanto, a ponto de nos enviar o seu único Filho como sacrifício perfeito para nos salvar. Agora, o sacrifício de Cristo é a plataforma, é a base para nós oferecermos sacrifícios espirituais, abrindo a mão ao faminto, ao aflito, ao nu, ao necessitado, a começar as pessoas da nossa própria casa. Meu Deus, quantos maridos são educados lá na rua, são educados lá no trabalho, lá no restaurante, mas dentro de casa parecem cavalos. Essas atitudes não são atitudes de fé, de quem quer um casamento saudável e feliz. Fala o coração desse cavalo hoje, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, transforma ele de novo num ser humano, num homem de Deus, num homem ungido, com palavras ungidas dentro de casa, com palavras que constroem, evitando as palavras que destroem. Senhor nosso Deus, quantas mulheres que são educadas na igreja, educadas no salão de beleza, mas dentro de casa são rudes. Meu Deus, agem como verdadeiros animais. Nós não somos animais, meu Deus. Animais são outra espécie que o Senhor ama, mas o Senhor nos chamou para um propósito diferente, Senhor. Senhor, traz a sensatez de que dentro de casa nós temos que ser ainda mais educados do que na rua, mais educados do que no trabalho. Nós estamos lidando com seres humanos mais especiais do que aqueles seres humanos com os quais nós lidamos lá na rua. Meu Deus, ensina-nos através da Tua palavra que a fé, ela é mais do que um sentimento. A fé é uma atitude que deve se refletir em nossas vidas. Meu Deus, nós te pedimos que nos ajude a entender isso a cada dia da nossa vida. Ajuda-nos a entender isso hoje. Nós queremos viver uma fé autêntica, meu Deus. Uma fé que não fica só na conversa, mas uma fé que se manifesta em nossas ações concretas, no dia a dia, a começar com os domésticos da nossa casa, os domésticos da fé. Meu Deus, ensina-nos a ser como Abraão. Abraão que teve fé e que não duvidou da Tua promessa, e agiu de conformidade com a sua fé, e ele nem chegou a ver a realização imediata da sua promessa, mas ele continuou acreditando, ele continuou esperando, ele continuou agindo pela fé, porque ele sabia que o Senhor é fiel. Que a nossa fé seja também como a fé dele, meu Senhor,
mesmo quando nós ainda não estamos vendo a realização das tuas promessas em nossas vidas. Ajuda-nos a continuar crendo, ajuda-nos a continuar esperando no Senhor. Pai Celestial, nos ensina a ter aquela fé de Noé, que mesmo quando tudo ao seu redor parecia loucura, ele continuou firme, ele continuou construindo a arca, porque ele acreditava em Ti, meu Deus. Que a nossa fé nos leve a fazer coisas que parecem loucura aos olhos do mundo, mas que sabemos que são a Tua vontade para as nossas vidas, para as nossas famílias. Meu Deus, ajuda-nos a ser como Raabe, que mostrou a sua fé ao acolher os espiões de Israel, mesmo correndo o risco de perder a própria vida, Senhor. Ela agiu com coragem, porque ela acreditava em Ti. Meu Deus, nós vivemos um tempo, especialmente no Brasil, que nós precisamos de ter coragem. Senhor, que a nossa fé também nos leve a agir com coragem, Senhor, mesmo quando isso significa ir contra tudo que o mundo espera de nós. Meu Deus, meu Pai, ensina-nos, ó Deus, ensina-nos a aplicar esses ensinamentos em todas as áreas da nossa vida, na área familiar, na escola, no trabalho, Senhor, lá no nosso ministério na igreja. Ajuda-nos, que a nossa fé, ela possa fortalecer-nos, ó Deus, em tempos de adversidade e nos levar a agir com amor, nos levar a agir com compaixão nas diversas situações que virão sobre nós. Meu Deus, meu Pai, nós sabemos que sem fé é impossível Te agradar. Está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crermos que o Senhor está olhando por nós e que o Senhor vai nos responder, que o Senhor vai recompensar a nossa fé com obras, a nossa fé com atitude, a nossa fé com atividade, ela será recompensada pelo Senhor. Então, dá-nos essa inteligência espiritual, que nós vamos agir certos de que a recompensa virá das Tuas mãos. Leva os maridos a agirem em relação aos seus casamentos, em relação à restauração dos seus filhos, as mães, o marido e a esposa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos então, meu Pai, que a fé seguida pelas boas obras, ela será recompensada. Então nós Te pedimos, aumenta a nossa fé, ou seja, aumenta a nossa capacidade de praticar coisas baseadas na nossa fé, para recebermos galardão ainda maior, ó Deus, das Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que possamos viver uma vida que Te agrada, não apenas por meio das nossas palavras, das nossas emoções, sentimentos, mas principalmente através das nossas ações que partiram da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos todas essas coisas, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal gratuitamente, clicando no botão vermelho, no sininho e na palavra todas. E também visite aqui na descrição o link com todos os links da nossa loja, do nosso curso Viagem para Israel, Conferência Poderoso Deus e muito mais. Até a próxima.